O que são os PVP? Pré-vestibular popular. São cursos que foram criados nos anos 90 no Brasil, que tinham como intuito facilitar o ingresso de pessoas que pertencem a grupos sociais menos favorecidos à faculdade, ganhando força nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Esses cursos são realizados geralmente em universidades, escolas, instituições religiosas e entre outros lugares. Em sua organização, contém professores que geralmente são voluntários e alunos que foram estudantes de escolas públicas, pessoas de classe social mais baixa e entre outros grupos sociais. Os horários de aula são para equilibrar com os horários de trabalho dos alunos desses grupos sociais. Alguns pré-vestibulares que são muito conhecidos no estado do Rio de Janeiro são os da Rede Emancipa, o da UF, o da UERJ e o da CEDERJ. A ampliação do ensino básico, o avanço tecnológico, a urbanização e a exigência de profissionalização do mercado de trabalho impulsionou muitos a encontrarem na universidade uma ascensão na sua qualidade de vida. Porém, o acesso à instituição de ensino superior era restrito a uma parte da população. O pré-vestibular popular vem para atender e defender a população excluída pelo sistema de ensino superior, refletindo um ponto de resistência na busca por romper com as ideologias e mecanismos meritocráticos e excludentes no acesso à universidade, não se limitando à mera transmissão de conteúdo para aprovação. Sua função vai além, trazendo uma consciência de cidadania e de direitos. Esta situação torna-se pauta para a formação de movimentos sociais que lutam pelo acesso à universidade, formulando mecanismos que reduzam a desigualdade historicamente imposta a determinados grupos sociais, além de aderir também outras pautas que combatam o desequilíbrio de acesso e permanência no ensino superior. O ideal seria que a educação básica, seja pública ou particular, fosse capaz de preparar os alunos para os ingressos na universidade, sem que houvesse a necessidade de se recorrer a pré-vestibulares ou a cotas, sejam elas étnicas ou sociais. Políticas públicas como esta deveriam ser paliativas, enquanto se investe em aumentar a qualidade da educação básica, de modo a garantir a equidade entre os pleiteantes ao acesso no nível superior. Contudo, reconhece-se a importância dessas medidas na ascensão social e econômica de muitos brasileiros nos últimos anos. Justo porque os concursos vestibulares se tornaram formas de limitar o acesso igualitário ao ensino superior, e hoje funcionam como instrumentos de controle do nível do ensino. Na prática, os vestibulares garantem a manutenção e reprodução de interesses capitalísticos. Nele, a educação é como uma mercadoria. De acordo com Bourdieu, a reprodução da desigualdade passa dentro das escolas, fato que intensifica no ensino médio, chegando aos vestibulares com desigualdade ainda latente. Por isso é importante, para que se possa competir e ter chance de conseguir ingressar no ensino superior, políticas públicas que viabilizem essa oportunidade. Os pré-vestibulares sociais surgem como contraponto a essa lógica. Junto aos pré-vestibulares, uma série de políticas públicas implantadas em 2013, como o ProUni, FIES, Lei de Cotas e Bolsas de Estudo Permanência, vem atuando para a inclusão educacional de jovens e adultos das camadas mais pobres nas universidades. De acordo com a União Nacional de Estudantes, em 1994, havia 1,7 milhões de pessoas no curso superior. Em 2014, esse número aumentou para 7 milhões, sendo 2,3 milhões de estudantes da classe média e baixa. Ou seja, os pré-vestibulares populares, aliados às políticas públicas, têm cooperado para o crescimento da classe média e baixa no ensino superior. A metodologia de pré-vestibulares sociais durante a pandemia inclui aulas e material didático dispostos online, simulados, exercícios de fixação para os alunos. Tudo isso são conteúdos transmitidos para torná-los aptos a realizarem os vestibulares, sobretudo o Enem, garantindo ingresso ao ensino superior. Desse modo, vemos que pré-vestibulares sociais viabilizam o acesso dos jovens oriundos das escolas públicas através de tais recursos a ter a oportunidade de competir com mais igualdade.
Portanto, o pré-vestibular social configurou-se como um curso para atingir um público-alvo, composto por pessoas que já concluíram ou que estão frequentando o último ano do ensino médio e desejam ter suporte para concorrer a vagas do ensino superior através do Enem e de outros vestibulares, e não podem fazê-lo de forma paga. Olá, eu sou Beatriz Mello e hoje eu vou contar muito brevemente a história de um dos primeiros pré-vestibulares sociais que surgiram na cidade do Rio de Janeiro. Esse pré-vestibular é conhecido como Investe e eu dou aula lá desde 2018 como voluntária de biologia. Esse pré-vestibular ele surge a partir de uma demanda vista pelos próprios alunos da EJA do Colégio Santo Inácio. Então, o Colégio Santo Inácio, há muito tempo, tem uma parte voltada para a educação de jovens e adultos de baixa renda, e a partir disso, alguns alunos no ano de 1998 viram a necessidade de criar um espaço ali também no colégio que pudesse suprir a demanda de dar um embasamento para as pessoas de baixa renda acessarem o ensino superior. A partir disso, uma conversa foi feita com os diretores do colégio e foi decidido que o colégio também acataria e cederia uma sede física para esse pré-vestibular social acontecer. Então, desde maio de 1998, oficialmente temos as atividades do Investes acontecendo ano após ano. Ele é um pré-vestibular muito procurado pelos alunos, não só da Zona Sul, mas também de outras áreas da cidade. Então, isso é uma coisa que a gente considera um grande diferencial. A gente consegue abarcar uma demanda bem grande de pessoas, normalmente de 120 a 180 alunos, dependendo do ano e de quantas salas a gente tem disponível e de voluntários para poder dar aula para esses alunos. A gente acaba tendo que fazer um processo seletivo para poder conseguir, né, fazer uma filtragem, já que a gente não consegue atingir essa demanda de mais de 200 alunos todos os anos. Normalmente, o nosso pré-vestibular social ele é considerado muito bom e acessível, então a gente apenas tem uma taxa simbólica para ajudar com os materiais, e caso a pessoa não possa ajudar, também não tem problema, ela continua assistindo às aulas. Os alunos, eles apresentam múltiplas, na verdade, vulnerabilidades, então a gente encontra realidades muito distintas e principalmente muito diferentes em relação a dependendo da onde a pessoa mora. Então, nós temos alunos que moram em comunidades muito mais distantes, temos alunos que moram em comunidades como a que eu resido também, que é o Morro Santa Marta, que fica ao lado do pré-vestibular. E nesse momento de pandemia, a gente tem lidado com outro tipo de vulnerabilidade, que é a falta de habilidade, que é a falta de acesso à internet. Então, muitos alunos às vezes deixam de assistir às aulas por conta dessa falta de acesso. E a gente tem que acabar lidando com esse problema. Ano passado, algumas aulas acabaram sendo gravadas, feitas em formato de live, para ficarem salvas e os alunos poderem acessar depois. E esse ano a gente tem também uma plataforma que utilizamos para colocar os nossos materiais para que os alunos sempre tenham acesso. Uma das coisas que a gente pode dizer que aprendemos muito como voluntários é não deixar de sonhar. Entender que as coisas são possíveis a partir da transformação social. Então, uma das mensagens que a gente tenta passar muito para os alunos é da questão da autoestima, que é uma coisa que é uma construção diária, mas para além disso, a questão também de que a gente é capaz de mudar a realidade em que a gente vive. Essa desigualdade social em que a gente se encontra, inclusive da falta de acesso a uma educação de qualidade, ela pode sim ser combatida. Existem meios de se fazer diferente e isso é um tipo de mensagem que a gente sempre tenta deixar aos alunos sobre o nosso compromisso social também com a sociedade, não apenas com eles, mas também com todo mundo que convive e que os conteúdos que a gente passe não sirvam apenas só para o pré-vestibular, mas que sejam significativos para a vida deles. A gente tem uma taxa de efetividade, né,
dos alunos passando nos pré-vestibulares bem alta. O pré-vestibular é conhecido há muito tempo, já saindo em algumas matérias de jornais, ganhando alguns prêmios pelo seu excelente trabalho. E acredito que caso alguém tenha curiosidade, seria super bem-vindo de vir conhecer o nosso trabalho. A gente faz com muita dedicação e carinho. Eu, como voluntária já há 3 anos, me sinto muito orgulhosa de fazer parte de uma iniciativa tão legal, de conhecer pessoas tão diferentes e que mesmo eu não tendo tido a necessidade de fazer um pré-vestibular social por conta de ter sido bolsista num colégio de referência, eu entendo qual é o meu compromisso, não só social, mas político com a sociedade. Então, poder estar num pré-vestibular que fica muito perto da minha casa, já que eu moro no Santa Marta, e poder contribuir com isso é realmente uma coisa que se torna muito gratificante. É isso. Olá para você que está assistindo, meu nome é Danilo e eu tô aqui para dar o meu relato na minha experiência de como foi o PVS, o pré-vestibular social, para mim, né? Ele foi proporcionado pela Fundação CCERJ e eu estudei no Polo do Paraíso, né? Lá no Walter Orlandini, que fica vizinho à nossa faculdade, né? Enfim, eu me recordo que nós entrávamos às 8 horas e só saíamos às 6h15 da noite, né? Nós tínhamos aulas de todas as disciplinas, português, matemática, história, geografia, enfim, e exceto por línguas estrangeiras, essas que nós tínhamos acesso ao 0800, um telefone que nós ligávamos e não éramos cobrados por isso, para tirar dúvidas, caso encontrássemos em algum exercício, né? Eu também me recordo que a cada 2 tempos de aula nós tínhamos um intervalo de 10, 15 minutos só para a gente poder comer alguma coisa. E também tínhamos o intervalo para o almoço, que era de mais ou menos 1 hora e pouquinho, né? A cada sábado nós tínhamos um cardápio diferente. E além disso, nós também ganhávamos o material, né? Tínhamos a apostila 1 e a apostila 2, né? Isso por semestre. Tínhamos 2 apostilas por semestre, de cada disciplina. Também me recordo que nós éramos divididos por turmas, sendo essas turmas divididas por faixa etária, né? Eu me recordo que na época, como eu não tinha 20 anos, devia ter o quê? Uns 18, mais ou menos, eu ficava mais ou menos na turma 3 ou 4, porque a turma 5 era um dos mais velhos, né? Além disso, eu também me recordo que nós tínhamos intervalos para uma espécie de aula especial, essas chamadas de aulas de orientação, né? Que os professores eles eram divididos entre 2 ou 3 professores por turma. E eles batiam um papo legal com a gente sobre as nossas expectativas para o futuro, quais melhores faculdades, né, cursar para aquela área que a gente queria. Enfim, foi uma experiência muito boa, né? Como eu falei no início, eu fiz 2 anos, né, 2016 e 2017, e me foi bastante útil. Não passei de primeira, né, porque eu era inexperiente com muita coisa, né? Na faculdade, perdão, na escola, eu nunca tive aula de química e física, coisa que eu comecei a ver no pré-vestibular. Isso me ajudou bastante. E graças a Deus, hoje eu tô na faculdade. Eu ingressei para letras português e inglês na nossa saudosa UERJ. Então, gente, essa é a minha experiência com o pré-vestibular, tá bom? Olá, eu me chamo Gabriel, tenho 24 anos, moro na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Hoje, em 2021, sou aluno do curso de Letras pela Faculdade de Formação de Professores, a FFP, em São Gonçalo. Antes de falar do meu ingresso à universidade, que se deu no ano de 2019, é interessante retratar alguns aspectos antecedentes a esse acontecimento. Em 2014, eu me formei no meu ensino médio no Colégio Estadual Coronel Sérgio José do Amaral. E desde então, eu vinha tentando, através do Exame Nacional do Ensino Médio,
a ingressar em uma universidade pública. No entanto, foram tentativas fracassadas. No ano de 2018, nessa mesma escola, foi criado um pré-vestibular social denominado Suruí Pré-Veste, que contava com voluntários, monitores e professores. Esse pré-vestibular social foi essencial para mim porque eu vi disciplinas que eu não via antes. Ou seja, física é um exemplo. Eu careci muito do ensino dessa disciplina no meu ensino médio. E foi muito importante para mim quando eu prestei o meu vestibular para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2018, e no ano seguinte foi efetivado a minha matrícula. Eu sou fruto de um projeto popular e estou em uma universidade pública que muitos dizem que é como uma mãe, por conta do acolhimento. E como eu já estou lá dentro, eu percebo muito isso, quão acolhedora a minha universidade é. Esse projeto foi essencial para eu conseguir ingressar numa universidade pública, não só a mim, mas como outras pessoas também, porque eu tenho colegas que foram aprovados. A iniciativa veio de uma formanda, no caso, em serviço social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também, e a mesma pessoa também havia estudado nessa mesma escola. Ou seja, o projeto ele visa ampliar o acesso de jovens e adultos ao ensino superior. E como foi importante para mim.